Final da Europa League entre Atalanta e Bayer Leverkusen. Será que os italianos vão acabar com a invencibilidade de 55 jogos dos alemães? Vamos debater isso a partir de agora no Bets do Dia. Salve, salve galera! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Bets do Dia. Agora para falar da final da Liga Europa, edição 2023-2024, entre Atalanta e Bayer Leverkusen. Confronto entre italianos e alemães. Vai ser o jogo que a gente vai analisar a partir de agora e eu terei aqui a companhia de Matheus Montenegro nessa análise. E aí, Matheus, tudo certo? E aí, Fábio? Fala, meus queridos. Vamos que vamos analisar esse confronto. Jogo muito difícil, né, de se prever algo. Afinal, estamos falando de duas equipes ali de ligas diferentes, né, que raramente se enfrentam. Mas, obviamente, a gente tem aqui o Bayer Leverkusen, a grande sensação do futebol europeu, do futebol mundial, que está invicto a nada mais, nada menos que 51 jogos. Vamos trazer estatísticas, informações, um contexto para você, apostador, buscar as melhores oportunidades lá na Bet Nacional. O jogo nesta quarta-feira, né, dia 22 de maio, às 4 horas da tarde, horário de Brasília, lá no Aviva Stadium, em Dublin, na Irlanda. Campo neutro, jogo único, né, Matheus? Jogo único, campo neutro, né? Final da segunda maior competição europeia, né, de clubes. Tem a Champions League, o segundo nível ali é proporcional à Copa Sul-Americana aqui na América do Sul. Temos a Liga Europa, né? Dois times muito bons, muito fortes, que poderiam facilmente ali estar jogando uma Champions League, né, brigando até em posições melhores. São duas equipes que já estão praticamente asseguradas na Champions League do ano que vem, né. Vamos trazer mais detalhes aí das equipes, como chegam em números para esse confronto. É isso, né? A Atalanta aqui dos últimos 5 jogos só tem uma derrota, né? Já a equipe do Bayer Leverkusen, como o Matheus já adiantou, ainda não perdeu na temporada, são 51 jogos de invencibilidade. Muitos na verdade, desses são jogos 55 se a gente considerar 4 da temporada passada, né? Eu falei aqui 51 jogos de invencibilidade, mas é considerando apenas a temporada 2023-2024, que a equipe alemã não perdeu nenhum jogo. E é um time que já teve perto de ser derrotado em algumas vezes nessa temporada, mas ali nos acréscimos, no final do jogo, sempre conseguiu achar um gol e manter essa invencibilidade que é histórica aí para a equipe dos Leões, né, como é conhecido aí o Bayer Leverkusen. Nas competições nacionais, a Atalanta é a quinta colocada, está com 66 pontos, está praticamente garantida na Liga dos Campeões. Lembrando que a Itália ganhou uma vaga extra, né, nessa temporada. Né, a Liga dos Campeões vai ter um número maior de equipes e algumas das principais ligas ganharam uma vaga extra. Uma delas foi a italiana. A Atalanta tem uma boa vantagem sobre a Roma, tá? Dificilmente perderia essa vaga, né, Matheus? Sim, a Atalanta ela tem um jogo a menos, né, no campeonato italiano, ainda joga mais 2 partidas, enquanto as demais equipes aí, praticamente todas, incluindo a própria Roma, que está uma posição atrás, já jogou 37, ou seja, está 3 pontos à frente. Então basta a Atalanta empatar um desses 2 jogos que restam, que já está classificado para a Champions do ano que vem. Do lado da equipe alemã, já campeã, né? Isso. Campeã invicta. Alemã, invicta, que campanha sensacional, 90 pontos, foram feitos lá na Bundesliga, né, uma equipe que tem um retrospecto ofensivo muito grande, uma média de 2,5 gols marcados na Europa League, né? Esse retrospecto que a gente trouxe aqui é referente à competição continental, 0,85 gols sofridos, então a gente vê que a média é muito alta de gols do lado do Bayer Leverkusen, né? Mais de 3 gols em média por jogo, considerando gols marcados e sofridos. Do lado da Atalanta, a gente tem médias ali um pouco mais abaixo, né? A média de gols sofridos acaba sendo melhor, 0,65 gols sofridos e 1,85 de gols marcados. É isso. O Bayer Leverkusen, né, que eliminou a Roma nas semifinais, já a Atalanta eliminou o Olympique de Marseille. E a Atalanta deixou pelo caminho o Liverpool, né, um dos favoritos. Sim, ganhando de 3-0 na Inglaterra. Isso. Né? Vale o Sporting de Portugal, que foi campeão português, né, teve uma ótima temporada, mas caiu para a Atalanta. Então é um time que mostra que pode surpreender, né, Matheus? O Leverkusen tem que abrir o olho. Duas equipes que fizeram história aí ao longo dessa campanha, né? Você mencionou esses jogos que o Bayer Leverkusen, na reta final, conseguiu buscar o empate. E contra a Roma aconteceu justamente isso. A equipe alemã venceu a Roma por 2-0 na Itália, todo mundo já esperava que estava classificada, e a Roma simplesmente abriu 2-0 no Bayer Leverkusen jogando na Alemanha. E aí, na reta final, o time vai lá e consegue empatar o gol do empate, inclusive saindo no último minuto, aos 96, 6 minutos de acréscimo. Né? Vamos trazer agora padrões que separamos aqui, com base em estatísticas referentes aos últimos confrontos das duas equipes. Pois é, eu separei aqui, Matheus, a gente separou, né, no nosso roteiro, estatísticas relacionadas a gols, né? Sim, porque é uma expectativa, né, que a gente Porque os dois times são ofensivos, né? Tem um estilo de jogo ofensivo e
pelo lado do time italiano, a Atalanta, dos seus últimos 12 jogos, em 10, o time marcou pelo menos 2 gols. Interessante aí que é o time, né? É que o marcou time, pelo não é menos nem no 2 jogo. gols. Não é nem no jogo, exato. Já o Leverkusen, em 18 dos 20 jogos mais recentes que disputou, marcou também pelo menos 2 gols. Já do lado do Leverkusen, a gente também tem um número interessante de ambas marcam, né? Dos últimos 8 jogos do time alemão, em 6, a gente teve tanto o Bayern Leverkusen como o seu adversário balançando as redes. Dá para dizer que a expectativa do jogo é essa? Sim, sim. Inclusive, normalmente esses confrontos de competições continentais, né, é difícil a gente prever um resultado final, porque, como eu mencionei, são duas equipes que jogam em ligas diferentes, são duas equipes que não se enfrentam com tanto costume, diferente da Champions, por exemplo, ali que a gente sempre tem os gigantes e tal. Isso. Então, quando eles se enfrentam, a gente consegue ter uma noção melhor. Mas aqui, Atalanta e Leverkusen são duas equipes ali que normalmente não estão no topo das suas ligas, né? O Leverkusen esse ano conseguiu, foi a primeira vez que foi campeão, inclusive, da Bundesliga, né? Então é difícil a gente parametrizar um pouco. Mas aqui, obviamente, a gente tem um pouco de favoritismo maior pro lado da equipe alemã, né? Que está invicta na temporada, então, obviamente, a gente vai ver esse favoritismo, mas ainda assim eu fico com um pezinho atrás, porque meu palpite, inclusive, aqui seria um empate com gols. Essa é a minha expectativa, né? De que saia gol dos dois lados. São dois ataques que vêm muito bem, não só na Europa League, mas na temporada como um todo. Então tem uma expectativa de que ambas marcam também, possa ser uma boa. Meu palpite aqui seria 1-1 ou 2-2. Então é isso, vamos ver o que as odds dizem. Agora vamos para o nosso momento Bet Nacional na tela, para a gente começar a analisar aí as oportunidades no mercado sobre essa partida. A gente já vê um favoritismo até alto, né, para uma final. Do Leverkusen, né? Lembrando que é campo neutro, né? O jogo vai ser lá na Irlanda. 1,78 aí pagando a vitória do time alemão, mas arriscado, né? Assim, claro, o Leverkusen, de fato, ele é favorito, joga um futebol melhor, é um time que não foi batido aí nenhuma vez na temporada, né? Mas eu não fico com o pé atrás eu fico com o pé atrás em relação a apostar na vitória seca, né? Como a gente gosta de falar. Eventualmente um empate eu não aposta, eu acredito que valeria a pena, mas a odd está muito baixa para jogo. Então eu também fugiria disso. Então vamos ficar de olho aberto aí para a questão dos gols. Produção, por favor, arrasta um pouquinho para baixo, vamos ver como é que estão as odds aí. A gente tem um mais de 2,5 pagando 1,84. É uma alternativa interessante. Porém, qual é a minha leitura aqui para esse confronto? Se forem sair 3 gols, muito provavelmente vai sair um gol de cada lado. Não imagino que o jogo vai ser 3-0 para uma das equipes, que tem essa disparidade tão grande. Então o que é que a gente vai mirar para esse confronto? Ambas marcam. Que a gente trouxe essa estatística do lado do Bayer Leverkusen, que em 6 das últimas 8 vezes isso aconteceu. E a gente tem aí uma cotação interessante até, né? 1,79. A cotação do ambas marcam, ela é quase a mesma coisa da cotação do mais de 2,5 gols. E como eu disse, ao meu ver, é mais fácil. Eu sempre gosto de fazer essa comparação, né? A gente traz um cenário onde seja green no ambas marcam e red no 2,5 e um cenário onde seja green no 2,5 e red no ambas marcam. Então, assim, é mais provável que esse jogo seja 1-1 ou 3-0. 1-1, com certeza. 1-1, então é melhor o ambas marcam do que o mais 2,5. Essa é a leitura que eu faço, então acredito que seja a melhor opção para esse confronto pré-jogo, né? Pré-jogo. No ao vivo, eventualmente, se a Atalanta sair na frente, você pode buscar um dupla chance do Bayer Leverkusen, eu acho que vale a pena, acho que a equipe alemã, mais uma vez, não será batida, mas para o pré-jogo, fica essa a recomendação aqui para hoje. Matheus, vamos continuar explorando o mercado de gols, né? Porque tem o 2,5 do jogo inteiro, mas a gente também pode ver gols das equipes, né? Separados, né? Um gol da Atalanta, talvez 2 gols do Leverkusen, que é um ataque forte, enfim. São alternativas também? Cara, a gente tem aí, por exemplo, o gol da Atalanta, ele tá pagando 1,5, né? O mais de 0,5 gols da equipe italiana. Ou seja, para o Atalanta marcar pelo menos um golzinho. É uma forma mais segura do que o ambas marcam, né? Tanto que a odd, obviamente, ela é mais baixa. No ambas marcam, o Leverkusen também teria que fazer um gol. Mas é aquela coisa, se a gente acredita no gol da Atalanta, o gol do Leverkusen é muito mais provável de se acontecer, né? Então acredito que para o pré-jogo, principalmente, tenha mais valor pegar de fato ambas marcas, a gente tem uma cotação em 1,79. Aqui a odd do Atalanta fazer igual 1,5, é uma odd baixinha, até vale a pena, mas enfim, se você já está se arriscando no gol do Atalanta, vale mais a pena ir logo no ambas marcas. Tanto que, desce um pouquinho, produção, ó, o gol do Bayer Leverkusen ele paga 1,17. Por quê? Porque a probabilidade de acontecer é altíssima. Né? Agora, uma opção interessante, eventualmente, seria mais de 1,5 gols do Leverkusen. Aí eu já acredito que, eu prefiro inclusive esse mais de 1,5 gols do Leverkusen do que mais de 2,5 gols no jogo. Porque se for para sair 3 gols no jogo, acredito que sejam 2 do Leverkusen. Muito provavelmente. É um ataque muito forte, né, que conseguiu marcar pelo menos 2 gols em 18 dos últimos 20 jogos. Mas ainda assim, pré-jogo eu ficaria com ambas marcam. Acredito que é a melhor saída.
Bom, Matheus, depois da gente analisar os mercados, qual a dica do tipster para Atalanta e Leverkusen? Bom, a nossa dica do tipster para a final da Liga Europa é o ambas marcam, pagando 1,79. Conforme vimos aqui no Bet do Dia, são duas equipes que têm um poderio ofensivo muito forte, que têm marcado pelo menos 2 gols na maioria das suas partidas. Além disso, em 6 dos últimos 8 jogos da equipe alemã, nós tivemos um ambas marcam acontecendo. Por se tratar de uma final, campo neutro, por mais que acreditemos na vitória do Bayer Leverkusen, fico com um pouquinho de pé atrás, pode muito bem acontecer um empate, então confio mais no ambas marcam, pois acredito que as duas equipes deixarão seu golzinho. Para o ao vivo, o fique de olho fica por conta do mais de 1,5 gols. Se você tiver a oportunidade de acompanhar a partida em tempo real e não sair um golzinho muito cedo, eventualmente se no intervalo ainda tiver 0 a 0 e você conseguir buscar o mais de 1,5 gols com odd boa, é a recomendação para esse confronto. Então é isso, fechamos, Matheus, fechamos mais uma edição do Bets do Dia, valeu pela audiência e aproveita, né? Curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho e entra no nosso site tvbet.com, o seu guia definitivo para apostas esportivas. Valeu, Matheus, Valeu, Fábio. Tamo junto. Tamo junto.